Imagine um mundo onde o Google não é mais o rei das buscas, onde você faz uma pergunta e a resposta não vem daquela tela branca com letras coloridas. Parece impossível, pois saiba que isso pode estar prestes a acontecer. O governo dos Estados Unidos declarou guerra ao Google, e essa pode ser a queda do império que mudou a internet para sempre. E mais, esse processo já está sendo chamado de o maior julgamento de tecnologia do século. Uma batalha silenciosa está acontecendo nos bastidores da internet, e o que for decidido pode mudar sua vida sem você perceber. O Google já foi só um buscador. Hoje, ele comanda o que a gente vê, o que a gente compra, até o que a gente pensa. Mas agora, o império está sendo desafiado e o inimigo, o governo dos Estados Unidos. Um processo histórico ameaça o modelo de negócios do Google e talvez a própria existência da empresa como conhecemos. Será que estamos prestes a ver o fim do Google? A verdade é que a maioria de nós usa o Google sem nem pensar duas vezes. Ele já virou parte do nosso cotidiano, do despertador ao endereço do restaurante. Mas e se todo esse poder estivesse sendo usado contra a inovação? É por isso que o governo quer provar nesse caso bombástico. A acusação é clara. O Google não está apenas vencendo, ele está impedindo que outros joguem. E o mais impressionante, essa não é a primeira vez que um império de tecnologia enfrenta esse tipo de ameaça. Nos anos 90, a Microsoft quase foi desmantelada por motivos semelhantes. Será que a história está prestes a se repetir? Em agosto de 2024, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o DOJ, chamou o Google de monopólio. Isso mesmo, o maior buscador do mundo agora está no banco dos réus. É o mesmo tipo de processo que já derrubou gigantes como o AT&T e quase a Microsoft nos anos 90. Segundo o governo, o Google não só domina o mercado, ele sufoca qualquer chance de concorrência. A decisão judicial que abriu o processo tem 286 páginas, repletas de acusações pesadas. E isso é só o começo. Os procuradores dizem que o Google criou um muro invisível contra qualquer rival. Tudo parece democrático, mas nos bastidores o jogo é completamente controlado. O objetivo do DOJ é simples: quebrar o domínio da empresa antes que ele fique absoluto. E pela primeira vez em décadas, eles acreditam que têm provas para isso. Mais de 90% das buscas feitas nos Estados Unidos passam pelo Google. E esse número sobe ainda mais em países como Brasil e Índia. Ou seja, a influência é global. E os impactos também. Esse não é um problema local, é uma questão mundial. E não é só busca, o Google também domina sistemas operacionais, navegação e publicidade online. O processo revela que o Google pagou bilhões para ser o buscador padrão em celulares, navegadores e sistemas operacionais. Só em 2022 foram mais de 20 bilhões de dólares pagos à Apple. E sabe o que a Apple respondeu sobre trocar o Google? Não existe dinheiro suficiente no mundo para fazermos isso. Sem concorrência real, o Google pode até piorar o seu serviço e continuar lucrando. Um estudo interno da empresa mostrou que se a busca ficasse pior, o faturamento mal seria afetado. O juiz do caso resumiu: isso é a prova de um monopólio. Isso significa que, mesmo que você tente usar outro buscador, tipo Bing, ele estará lá escondido. O Google controla as portas de entrada da internet, celular, navegador, assistente de voz e mais. Ele coleta dados em todas as plataformas para manter seu reinado. O jogo começa com bilhões, mas termina com falta de opções reais para o usuário. E o pior, a gente nem percebe. Um relatório do Mozilla Foundation revelou que mesmo usuários que mudam o buscador padrão frequentemente voltam ao Google por pura força de hábito ou design. A maioria das pessoas acha que escolhe o que usa, mas na prática são os acordos que decidem isso. Pense nisso. Quando foi a última vez que você buscou algo fora do Google? Isso afeta só as empresas, né? Nada disso. Quando o custo dos anúncios sobe por falta de concorrência, adivinha, isso vai para o preço final dos produtos. Ou seja, você paga.
E mais, quando o lucro do Google ameaçava cair, eles ativavam um alerta interno chamado Código Amarelo. Era o sinal para aumentar sutilmente os preços dos anúncios, sem que os anunciantes percebessem. Cada clique que você dá tem um custo escondido. O valor dos anúncios sobe e as empresas repassam isso direto para o consumidor. Segundo o Wall Street Journal, isso pode representar até 20% do custo de um produto anunciado online. E sem concorrência não tem pressão para reduzir preços, melhorar serviço ou inovar. No fim, quem paga a conta não é o Google. É você, de forma invisível, silenciosa, mas constante. É como uma taxa extra que ninguém percebe. E isso acontece todo santo dia. O Google lucra com a sua atenção, mas também com o que você compra, consome e nem nota que foi influenciada. O DOD quer quebrar esse ciclo. Uma das propostas é dividir o Google em várias empresas menores, separar o YouTube, o Chrome, o Android. Parece radical? Foi o que fizeram com o AT&T nos anos 80. E funcionou. Outra proposta, acabar com o contrato de exclusividade como os bilhões pagos à Apple. A ideia, criar um mercado mais aberto, mais competitivo e uma internet melhor para todo mundo. O objetivo é forçar o mercado a se reorganizar, como já aconteceu no passado. O ex-presidente da Comissão Federal do Comércio, William Kovacic, afirmou: esse caso tem potencial de reescrever as regras da tecnologia global. Quebrar o Google não é só punição, é uma tentativa de trazer equilíbrio. Isso pode abrir espaço para buscadores alternativos, ideias novas e até empresas locais. Mas é claro, mexer com um gigante como esse não vai ser fácil. Já existem lobbies e grupos de pressão tentando barrar as propostas. E a guerra agora não é só nos tribunais, é na opinião pública. E é aí que você entra. O Google, claro, não está parado. A empresa se defende dizendo que ser o buscador padrão é como pagar para ter o seu produto na prateleira do supermercado. Você não obriga o cliente a comprar, só coloca seu produto em destaque. Além disso, argumenta que o mercado de anúncios é extremamente competitivo, com Meta, Amazon, TikTok e outras gigantes disputando cada centavo. Investidores como David Friedberg dizem que o processo parece mais anti-sucesso do que anti-monopólio. Eles argumentam que o Google vence por mérito, inovação e foco no usuário. E que impedir a falha de colher os frutos disso seria frear o progresso da tecnologia. A empresa ainda destaca que oferece serviços gratuitos e de qualidade para bilhões de pessoas todos os dias. Mas os críticos lembram: de que adianta ser gratuito se o preço real é invisível e pago com nossos dados e decisões? No final, a batalha é sobre transparência e sobre até onde pode ir o sucesso de uma empresa antes que ele se torne perigoso. O processo antitrust contra o Google não para nas buscas tradicionais. Agora, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também quer entender como a empresa pretende dominar o futuro com a inteligência artificial. O projeto Gemini é o grande trunfo da gigante, uma IA desenvolvida para integrar busca, recomendação e produtividade em um único sistema. A ideia é simples: você pergunta, a IA responde, resolve e até antecipa suas necessidades. Parece ótimo, né? Mas também dá medo. Críticos temem que o Google use esse modelo para consolidar ainda mais seu poder e moldar o que as pessoas veem e pensam. Se a IA responder tudo com base nos interesses da empresa, o mundo digital vira uma bolha controlada. O engenheiro do Google, Blake Lemoine, chegou a dizer que a IA pode parecer imparcial, mas segue a agenda de quem a treina. E o DOD sabe disso. Já está preparando uma nova ofensiva, agora focada no domínio publicitário. Hoje, o Google controla cerca de 80% do ecossistema de anúncios digitais, incluindo servidores, leilões e plataformas. É como ser o dono do campo, da bola e do juiz. E tudo isso enquanto coloca a IA no centro da experiência digital das próximas gerações. Se o Google dominar também a IA, o próximo império digital já tem nome e dono.
Se tudo isso soa familiar, é porque já vimos essa história antes. Nos anos 90, a Microsoft foi acusada de monopolizar o mercado ao forçar o uso da Internet Explorer em seus sistemas. A justiça interveio, a empresa foi obrigada a mudar e o resultado foi o nascimento de uma nova era digital. Empresas como Google, Facebook, Amazon e o próprio YouTube floresceram nesse novo cenário. Agora, parece que o ciclo se repete. O DOJ quer impedir que o próximo ciclo tecnológico seja controlado por um único player. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, haja chance real disso acontecer. Segundo analistas do The Verge e do New York Times, esse é o caso antitrust mais relevante desde 1998. O passado mostrou que abrir espaço gera inovação. Será que chegou a vez do Google dar espaço para uma nova geração de criadores e empresas? O fim do Google pode não acontecer da noite para o dia, mas essa batalha judicial pode ser o ponto de virada para uma internet mais justa, mais aberta e mais equilibrada. Uma rede onde ideias novas tenham espaço e onde a escolha volte a ser sua. A história está sendo escrita agora e o seu papel é mais importante do que parece. O que você acha disso tudo? O Google merece ser quebrado ou está apenas colhendo os frutos de anos de inovação? Será que a justiça deve intervir ou o mercado deve se autorregular? Comenta aqui embaixo. Sua opinião pode fazer parte dessa nova fase da internet. E se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o que está em jogo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente vai acompanhar cada passo desse processo com fatos, análise e sem enrolação. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, e que a internet continue sendo um espaço de escolha, não de controle.